Shalom Ubraha pendiente. Porque o que vou dizer vai acontecer no que resta deste ano de 2025, no que resta do ano 2000 e no ano de 2026. Isso Deus me mostrou para que você ore. E algumas dessas coisas não aconteçam e outras vão acontecer de qualquer jeito. Cumpro em dar a mensagem, como diz a palavra de Deus, que se o atalaia avisar, as pessoas vão se livrar, e se as pessoas ouvirem, vão se livrar. Mas se não ouvirem, aí o atalaia se livra do perigo. E o líquido vital, ou seja, o sangue, não vai cair sobre a minha cabeça. Convém que eu declare e testemunhe os sinais que o Deus Altíssimo fez comigo. Tenho que dizer o que Deus me mostrou, repito, para que se ore e não aconteça. Antes de começar, curta o vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Clique na seta de compartilhar. Inscreva-se se ainda não for inscrito, para que ninguém tenha desculpa. Irmão, quando começar a acontecer tudo o que o Senhor me disse, porque o que vou te falar neste vídeo, 70% é para você orar e não passar, e os outros 30% vão acontecer de qualquer jeito. Mas isso depende de você. Se não ouvir, acontecerá 100% e vocês serão testemunhas. Amém. Eu só estou cumprindo como todos os anos em dizer o que Deus fala comigo. Primeiramente, irmão, quero dizer que Deus me mostrou que há coisas que vão vir à tona no México. Há coisas que vão explodir aqui com muita força e vão começar a cair uma após a outra. Pessoas que têm a ver com a política, com o governo, sabem que estão envolvidas em coisas que não agradam a Deus e vão começar, senhores, a cair. Para mostrar que Deus não é brincadeira nem bagunça e está alertando as pessoas, mas elas não querem voltar para Ele. Hoje é o momento em que Deus manda as pessoas buscarem o seu rosto, agora, mais do que nunca. Eu vi um ataque, senhores, que deixou muitos mortos. Vi muita gente, irmão, no chão, de um ataque, meu irmão, morrendo, muita gente morta. E foi como uma tragédia que aconteceu, e eu vi isso, irmão. Nos Estados Unidos da América, dias sombrios estão vindo para a nação dos Estados Unidos, dias difíceis estão chegando, dias sombrios estão vindo. As pessoas precisam se voltar para o Senhor, as pessoas precisam buscar a Deus, porque dias difíceis estão chegando, dias muito sombrios estão vindo para esta nação. As pessoas me disseram para dizer que sim, que bons tempos estão vindo, que bons momentos estão chegando, mas não. Eu tenho que te dizer o que Deus me diz. Não vi bons tempos, nem momentos, só dificuldades e adversidades. Clamo a Deus por misericórdia, pois dias difíceis virão. O inimigo vai tentar atacar Trump com a saúde. Vem um ataque contra a saúde de Donald Trump. Donald Trump tem que tomar cuidado, porque viu um ataque contra a saúde dele, viu um ataque contra a saúde desse homem. Ele tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo vai tentar conseguir o que quer. O inimigo vai tentar conseguir o que quer. Obrigado. Donald Trump tem que procurar um conselheiro profeta para que ele seja avisado das coisas que vão tentar fazer com ele, que vão querer fazer com ele. Coisas que o Senhor já revelou e já falou. E Donald Trump tem que procurar um conselheiro para que o alerte. Um conselheiro tem que buscar a Deus, tem que buscar ao Senhor, mas um conselheiro que não seja qualquer um, e sim um profeta de Deus. Nicarágua, Deus está convidando a Nicarágua a se voltar para Deus, para torná-la livre desse subjugamento em que está vivendo, para torná-la livre desse subjugamento pelo qual está passando. Eu vi, irmão, como esse personagem, irmão do Irã, que se chama Ayatollah, que é como o líder, não sei, o líder principal dessa nação, que é como se fosse o presidente. Eu vi esse homem, irmão, perder a vida por ele ter tocado no que não devia. Vi esse homem, irmão,
perder a vida. Obrigado. E essa comunidade de ayatolás lá vai ser abalada. Essa comunidade islâmica, para que saibam que as coisas de Deus são sagradas, que Deus matou pessoas por tocarem na arca, que saibam que a arca de Jeová, os sacrossantos de Deus, não se tocam. Porque Deus literalmente tira a vida das pessoas que fazem isso, assim de simples. Honduras, 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 Deus estremece, Honduras, Honduras. Eu vi o tempo de Deus chegar à sua nação, mas antes de Deus trazer um avivamento para Honduras, primeiro vou estremecê-la, irmão. Há nações que, antes do avivamento, Deus vai estremecer, e uma delas é Honduras. Suas esferas políticas vão ser estremecidas? Preparem-se, Honduras, preparem-se, porque vejo os hondurenhos orando a Deus, e Deus pode agir. E há um plano do diabo. Há um plano do diabo com uma mulher. Aqui sabem, mas o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer a obra. Sabem se o seu povo ora, se o seu povo clama, e Deus está dizendo aos hondurenhos que orem. Para quê? Para que essa mulher, irmão, não fique, porque vi que a elite queria colocá-la, irmão, mas o povo de Deus, Deus quer que ore para quê, irmão? Para que isso não aconteça, para que isso não aconteça, para que isso, irmão, não aconteça, para que isso não aconteça. E eu vi que há um homem, havia um varão, que esse varão queria fazer os mandamentos de Deus, sabem? Um candidato presidencial, obrigado. Mas a elite dizia que não podiam deixar que ele ganhasse e queriam trapacear para colocar uma mulher que vai promover a agenda do inferno. Mas o povo, Deus dizia, clama, meu povo, clamem, clama, clama para que eu detenha isso. Honduras, clama a Deus para que Deus faça a obra. Porque foi isso que eu vi no Espírito. Foi isso que eu vi no Espírito. Irmão, dê um like, deixa o vídeo, por favor, compartilhe. Você que está entrando, eu te convido a compartilhar. Eu te convido a compartilhar, obrigado. Deus também está falando à nação. Irmão de El Salvador, Salvador, El Salvador. Existe um plano do inimigo, irmão, para quando Bukele sair. Eles querem trazer de volta a mesma coisa? O mesmo método que vinha sendo usado aqui por muitos anos, que acabou quando Deus permitiu que este homem se tornasse presidente. Orem, orem, irmãos, orem a Deus, meu povo de El Salvador, orem a Deus. Para que não voltem a ser tão corruptos no poder como antes de Bukele. Orem a Deus, porque ali eu vi, irmão, que Deus pede oração, irmão. Orem, não se descuidem, porque as nações que se descuidam no pecado, Deus volta e entrega o castigo dos inimigos, como fazia com Israel. Deus está chamando a atenção de Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, é tempo de você buscar a Deus. Deus está chamando sua atenção para que depois você não tenha desculpas. Irmão, há um novo plano da elite, irmão, ouça bem, há um novo plano da elite e é preciso ter muito cuidado. Por quê, irmão? Porque vão começar a acontecer desaparecimentos em muitas partes do mundo, em muitos lugares. Vi desaparecimentos que começavam a acontecer, desaparecimentos que começavam a ocorrer. E eram mais especificamente, irmão, de crianças. Você sabe a que me refiro, irmão? De crianças. Desaparecimentos de crianças. Muito cuidado, minha gente. Temos que buscar a Deus. Cuidem dos seus filhos. Cuidem das suas crianças. Não deixem eles saírem sozinhos. Porque há um plano do inimigo. Há um plano das trevas. Há um plano das trevas. E Deus quer que vocês saibam disso, que estou falando.
A elite, irmão, tem distribuído dinheiro para os crimes organizados, para que sequestrarem crianças, para que as entreguem a eles para rituais. Isso foi o que Deus me mostrou há um tempo atrás. E isso vai se intensificar no ano que vem, 2026. Muito cuidado, senhores, muito cuidado. No começo do ano vão começar a acontecer desaparecimentos graves em toda a América Latina. Muito cuidado, senhores. Obrigado. Vi um caso, irmão, relacionado a imigrantes nos Estados Unidos. Algo vai ser revelado aqui, irmão. Algo será revelado, vai repercutir. Inclusive algo muito delicado, irmão, que tem a ver até mesmo com o falecimento deles. Muito cuidado, senhores. Muito cuidado, senhores, muito cuidado, muito. Irmão, Deus está chamando a atenção. Deus está chamando a atenção das pessoas. Um famoso boxeador conhecido como Júlio César Chávez. Deus está chamando a atenção de Júlio César Chávez. Chávez tem que se voltar para Deus, obrigado. Chávez, busque muito a Deus. Há um ataque sutil à sua saúde em 2026. O inimigo vai atacá-lo. Satanás vai querer roubar sua saúde e deixá-lo prostrado. Pedimos a Deus misericórdia por este homem. Bolívia, 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 orem a Deus, Bolívia, orem a Deus. E Deus vai tirar esse fardo que esta nação tem carregado há muito tempo, por causa de sua política, por causa de seus governos. Orem a Deus e haverá rompimento. Voltem-se para Deus, busquem o rosto de Jeová. Eu via que aqui havia pessoas que mandavam queimar lugares. Vi as ruas da Bolívia pegando fogo, vi grandes incêndios, porque tem gente que se beneficia com isso. Alguns se beneficiam, obrigado. Muito cuidado. Eu vi o mesmo na Argentina e no Chile também. Gente queimando, irmão, florestas, queimando plantações. Deus já tinha me mostrado isso há um tempo atrás, irmão. Vários incêndios no Chile e na Bolívia. Precisamos ter cuidado. Eles farão de novo este ano. São pessoas, irmão? Pertencem, fazem parte da elite que promovem. Tudo isso não são só as temperaturas, mas estão mandando fazer isso. Muito cuidado, muito cuidado. Deus vai sacudir o governo do Chile. Vem um tempo em que Deus vai sacudir. Vem um tempo em que Deus vai estremecer. Colômbia, vem tempos difíceis e perigosos virão para você. Deus está com esta nação e vai libertá-la. Vi um plano do inimigo, onde vi o personagem de sobrenome Petro, presidente desta nação, o qual também profetizamos como presidente. E como seria o governo dele? Vi que esse homem tinha um plano maligno para ficar aqui. Irmão, tipo assim, você sabe o que, irmão? Mas Deus vai agir. Deus vai agir, senhores. Deus vai agir. Deus vai agir. O Senhor vai agir. Deus está chamando a atenção do Panamá. Panamá, Deus está chamando a sua atenção. É hora de voltar-se para o Senhor. Panamá, Panamá, é hora de buscar a Deus.
é hora de buscar o rosto de Deus. Panamá, porque Deus tem grandes propósitos com você. Obrigado. Deus vai fazer esta nação prosperar. Deus vai fazer esta nação prosperar. Deus, escute bem, me mostrou, irmãos, sobre algo que eu vi. E há um plano contra para atacar a igreja, há um plano do inimigo para atacar a igreja, e é preciso ter cuidado, Igreja de Cristo, cuidado. E algo muito forte, irmão. Existe um plano do inimigo vindo do Vaticano. Prepare-se, dias difíceis virão. Vi planos de Satanás para enviar as pessoas, especificamente aos governantes, presidentes e reis das nações, cartas assinadas para perseguir a igreja, cartas assinadas para perseguir a igreja do Senhor, para perseguir os homens e as mulheres de Deus. Muito cuidado, senhores, muito cuidado. Igreja, Deus te quer em oração, o Senhor quer sua igreja buscando o seu rosto, o Senhor quer sua igreja buscando seu poder. Irmão, a Igreja de Cristo precisa jejuar e orar, pois vivemos os últimos dias. E como está a igreja em confusão? Como está a igreja? Você me ataca, eu te ataco, eu sou mais do que você. Não, que você é menos do que eu. Não, que eu tenho mais. Não, que eu tenho mais, que eu sou isso. E as almas se perdendo, as pessoas se desviando, irmão, seguindo caminhos que não deveriam seguir. Senhores, o fim está chegando. Ouçam bem sobre os tempos. Estamos nos últimos dias, nos últimos sinais, e o que as pessoas estão fazendo, irmão? As pessoas simplesmente estão perdendo o seu tempo. Eu te falei, irmão, que tive uma visão e vou contar. Vi Jesus em um cavalo branco. Vi Jesus num cavalo branco, pronto, como se tivesse um exército de anjos atrás dele. E o céu estava tenebroso. Irmão, era como se tivesse uma cor preta, uma cor vermelha. Havia, irmão, como se houvesse um ambiente de terror. Havia um ambiente muito forte, irmão. Muito difícil, porque eu tive essa visão, irmão. E vi Jesus em um cavalo branco, como diz a Bíblia. E eu percebi, irmão, que a vinda dele está às portas. E percebi que a vinda dele está às portas, o Senhor me deixou ver ali, irmão, um evento bíblico e apocalíptico que ocorrerá. Não vi o rosto de Jesus, mas o vi montado no cavalo branco e muitas pessoas ajoelhadas, irmãos. Todos estavam de joelhos, com as mãos juntas, e pareciam aterrorizados, e outros estavam admirados apenas pela presença imponente. Jesus, irmão, era algo indescritível, porque a atmosfera mudou. O Senhor Jesus era imponente demais, demais mesmo, irmão, tanto que não consigo descrever, dava para sentir o poder dele na atmosfera. Essa luz, irmão, eu não consegui ver o rosto dele, mas brilhava muito, irmão. E depois, irmão, ali mesmo, fui levado para outro lugar onde vi um livro e vi esse livro, irmão, e vi esse livro. Eu posso te dizer, irmão, que essa visão eu tive de olhos abertos, o sonho e essa visão em que vi Jesus. Eu estava acordado, irmão, eu estava acordado, fechava os olhos, via, abria os olhos, via. Como Deus mostrava para Ezequiel, tirava ele do corpo e o levava ao templo e dizia: olha o que essas pessoas estão fazendo aqui. Como Deus tirou Ezequiel e o levou ao vale dos ossos secos. Ele perguntou: esses ossos vão viver? Esses ossos vão ressuscitar? Ou não? Ezequiel respondeu: só tu, Jeová, sabes. Só tu, Jeová, sabes, obrigado. Só tu, Jeová, sabes disso.
Senhor, este é o tempo, este é o momento de buscar o reino de Deus, de buscar a santidade do Senhor, porque aquele que é santo, que se santifique, diz a Bíblia, vai? Como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande? Senhores, o fim está próximo. Cristo vem e há pessoas que estão relaxando, que estão perdendo tempo. Estamos em momentos difíceis. O fim dos tempos se aproxima, está chegando. E continuo dizendo, irmão, o que eu vi foi uma reunião no mundo espiritual de demônios com Satanás, com Belzebu, que buscava, irmão, atacar a igreja, que buscava atacar as pessoas e diziam: desviem a percepção. Eu já tinha visto reuniões, irmão, aqui do inferno, ou seja, me refiro a demônios, a Satanás, principados, ou este é das regiões celestes, principados, irmão, potestades. Ao ver essas reuniões, diziam: não ataquem o tempo para evitar que se reúnam, ataquem o amor e esfriem-nos. Mas desta vez, irmão, ouviu o que diziam? Que façam algo, que a percepção deles seja alterada, que seja apagada, que eles não tenham mais percepção, que não saibam distinguir entre o real e o que não é real. Como se a empatia deles morresse, atacam as pessoas para que a empatia delas morra, para que não tenham empatia, para que sejam como robôs, literalmente, pessoas frias. Irmão, e eu percebi, irmão, por que estamos em tempos em que, se você vê algo na rua e acontece um acidente com você, as pessoas, em vez de te darem a mão, chamarem uma ambulância ou te colocarem no carro delas e te levarem ao médico, o que elas fazem é pegar o telefone e gravar, e ainda riem. Senhores, estamos em tempos difíceis, e eu percebi que a Bíblia diz, irmão, que para os últimos dias virão homens amantes de si mesmos, pessoas sem afeto natural, sem amor e sem remorso. Irmão, e essa era a ordem que se dava a esses demônios que o inimigo dava. Caiam e ataquem sua percepção, esfriem o amor dele. A Bíblia diz que por causa da maldade, irmão, o amor de muitos vai se esfriar. Ataquem sua percepção, que não saibam o que é ou não genuíno. Senhores, eu temo o dia em que isso entrar na igreja, mas vai ter que entrar. A Bíblia diz, quando você vir no lugar santo, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Senhores, tempo de apostasia. O que é apostasia, irmão? Isso combina, se encaixa. A apostasia é reivindicar. Algo que você dizia que era, e agora você diz que não é, praticamente sua percepção mudou. E eu percebi que o diabo estava intuindo os demônios para que façam o povo de Deus apostatar, para que coloquem o povo de Deus para apostatar. Isso é a apostasia, negar algo que um dia você afirmava, dizer que algo que era já não é mais. Exemplo, exemplo, exemplo. Você não bebia álcool, mas agora você bebe álcool e diz que isso não é nada. Negar a fé que um dia você tinha? Percebi, irmão, que esses demônios nessa reunião só queriam fazer o povo de Deus apostatar. Senhores, quando vier a apostasia, esse será o fim, diz, porque não virá o Filho do Homem e não se manifestará o homem do pecado sem que antes venha a apostasia. Senhores, uau, eu estou dizendo para você, irmão, todos os anos eu vejo a reunião que esses demônios fazem. Em uma delas diziam, não deixem esfriar o primeiro amor dele, ocupem seu tempo com trabalho e redes sociais. O que os demônios diziam em outro ano? Ataquem a família, senhores. Eu não vi isso este ano, diziam. Alterem a percepção. Façam coisas que os esfriem de Deus. Façam coisas que os façam acreditar que estão bem quando estão mal. E a caminho do inferno, façam coisas que os façam acreditar que se morrerem, vão para o céu. Mas sabem que
agindo assim contra Deus, se morrerem, irão para o inferno. E não sabem disso porque estão em apostasia, povo de Deus, cuidem-se da apostasia. Por isso o apóstolo disse a Timóteo: persista no que você aprendeu, persista no que você aprendeu. Não mude o que Deus, irmão, lhe ensinou, não mude o que você aprendeu pela palavra. Fábulas de homens por fábulas de pessoas. Irmão, o melhor sempre será a palavra de Deus, irmão. E cada profecia que eu dou aqui está inspirada na palavra de Deus, Mateus 24 e o livro de Apocalipse. Porque tudo o que Deus mostra a alguém tem que ser filtrado e dirigido pela palavra. Senhores, essa foi a visão que eu tive, que Deus me mostrou, irmão. Onde eu vi isso? Irmão, eu vi essa reunião no segundo eu, e muito cuidado, senhores. Muito cuidado, povo de Deus e pessoas em geral, amigos que me ouvem, eles vão atacar. A alteração da percepção das pessoas, irmão, em conversas e também do povo de Deus. Satanás vai descer, irmão. A Bíblia diz isso. Ai dos moradores da terra. Por que Satanás desceu com grande ira? Sabendo que lhe resta pouco tempo, eu clamo a Deus para que Deus tenha misericórdia de muitas pessoas. Vem momentos e tempos difíceis onde as pessoas, graças... Irmão, você não vai lá, o que fazer? Sabe por quê, irmão? Porque estamos nos últimos dias, irmão. Deus vai sacudir as Filipinas, Deus vai estremecer a nação das Filipinas. Com um grande tufão. Deus vai abalar as Filipinas com um grande tufão. Deus vai estremecer. Irmão, a nação do Equador também. E um grandíssimo para o Equador. Antes de continuar, quero te convidar a adquirir meu livro Um Profeta na Cidade. Livro onde relatamos experiências espirituais e ensinamos como desenvolver o dom profético em quem tem esse chamado. O dom de profecia, o dom de ciência e como desenvolver os sonhos, ou seja, a interpretação dos sonhos. O livro se chama Um Profeta na Cidade. Adquira Um Profeta na Cidade ligando para o mais 140-1548-091. 4. Escreva nesse WhatsApp, repito, mais 140-1548-0914. Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Irmão, tudo o que Deus falou vai se cumprir. Se quiser, anote o que estou falando aqui, porque falo a verdade. Em Deus e o Espírito, irmão, dão testemunho do que estou dizendo. O Espírito dá testemunho do que estou dizendo. Obrigado. Irmão, vi algo que vem para as mulheres, vi um ataque contra as mulheres. Presenciei um ataque às mulheres, irmão. Deus tenha misericórdia. Peru, é hora de voltar-se para o Senhor. É hora de voltar-se para o Senhor. Peru, volte-se para Deus, obrigado. Vi, irmão, um ataque ao Canadá, mas era de algo, irmão, como uma doença. Que Deus tenha misericórdia. E vi uma tragédia também acontecendo nesta nação, que deixava muitas pessoas falecidas. Que Deus tenha misericórdia da nação do Canadá. Obrigado, Deus tenha misericórdia. Eu choro a Deus, irmão. Eu choro a Deus, irmão, pela nação. Choro a Deus, irmão, pela Espanha pedindo misericórdia. Porque vi os juízos de Deus caírem sobre esta nação. Vi os juízos de Deus caírem sobre a nação da Espanha. Dias difíceis virão. Prepare-se, Portugal. Portugal, prepare-se. Deus vai abalar Portugal. Deus vai abalar a nação de Portugal. Vi um sismo muito forte para Portugal, Brasil.
Deus vai abalar o Brasil com água, terremoto, fogo, incêndios e catástrofe, irmão. Toda a catástrofe forte, irmão, vi que a maioria ocorria no Brasil neste próximo ano. Deus está isolado no Brasil. Vocês têm que voltar para Deus. Brasil, Brasil, tem que buscar o Senhor, tem que buscar a Deus. Venezuela, o tempo está chegando. Venezuela, o tempo e o tempo de Deus para vocês. Orem, Venezuela e povo de Deus, que derrubem as estátuas que há nesta nação e comecem a orar e buscar a Jeová. Que os muros vão cair, que os muros estão caindo, E compartilha a transmissão. Irmão, você que está entrando, deixa o like, irmão, compartilha isso com alguém. Inscreva-se se ainda não fez isso e deixe seu like no vídeo. Me siga no Facebook, Johnny de la Rosa, Instagram, Profeta Johnny de la Rosa e TikTok. Deus te abençoe e guarde. Lembre-se, em Deus somos imparáveis. Não temos orfanato. Se alguém te escrever pedindo dinheiro, não sou eu, são contas falsas. Então tome muito cuidado, denuncie as contas falsas, porque só temos nossas contas oficiais, que são originais, onde fazemos transmissões ao vivo. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Shalom Brajá. Compartilhe este vídeo.